Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês, que o Espírito de Deus, a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, venha guiar a nossa mente, o nosso espírito, para que nós saibamos escolher o melhor para a nossa alma. E se nós obedecemos a palavra de Deus, então a nossa alma vai usufruir os benefícios, o prazer ou os prazeres da obediência. E então o nosso corpo vai agradecer, vai viver bem nesta terra. Entendeu? Então, nós estamos tratando de espírito, primeiro o espírito, depois vem a alma e em seguida o corpo. Normalmente as pessoas cuidam do corpo, esquecem da alma e muito menos do espírito. Mas Deus, na sua infinita grandiosidade, sabedoria, Ele, como um Deus justo, perfeitamente justo, Ele nos deu uma mente que é o espírito, refere-se ao espírito, nos deu, o espírito pensa, o espírito pesa, o espírito avalia e então dá opção para a alma escolher. Vai em frente ou fica parado. E a alma, que é o coração, escolhe obedecer à palavra de Deus. Então, obviamente, o corpo vai agradecer, porque a alma vai dar prazer, o prazer ou os prazeres da obediência à palavra de Deus. O corpo vai agradecer. Entendeu? Pois é, nós somos uma trindade, você, como eu, todos nós somos uma trindade, da mesma forma como Deus é uma trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ele nos deu também o Espírito, que é a nossa cabeça, a nossa inteligência, para pensar, para raciocinar, para avaliar, para então conduzir a nossa cabeça, conduzir o nosso coração, que é os sentimentos, o que trata de sentimentos. Então, quando a nossa cabeça, dirigida pela mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, quando a nossa cabeça, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, conduz o nosso coração, então o nosso coração vai colher os frutos da obediência à palavra de Deus e vai ter o prazer ou os prazeres da obediência. Mas se o coração rejeitar a direção da cabeça, se o coração quiser ser independente da cabeça e quiser seguir os seus caprichos, suas vaidades, seus desejos, suas cobiças, então vai colher os frutos
da desobediência, que são os desprazeres da rebeldia. Então, quando o coração não está em sintonia com a cabeça, que é o espírito, então o coração sofre os desgostos e desprazeres que este mundo oferece. E aí, obviamente, isso tudo vai refletir no corpo. Então, a depressão. O que é a depressão? É alguma doença física? Não. O vazio na alma é uma doença física? Não. São problemas estritamente espirituais. Então, quando você trata um problema espiritual de acordo com a palavra de Deus, que é espírito, que é verdade, então você cura a sua mente, você dá uma direção certa para a sua alma, o seu coração, e ele fica em paz. Quando o coração obedece à palavra de Deus, à voz de Deus, então o coração fica em paz consigo mesmo e, sobretudo, em paz com Deus. E quem vai agradecer? O corpo. Então, no corpo vai haver saúde, vigor, força, energia, tudo positivo. Veja só, presta muita atenção nesse texto. Talvez você já tenha lido esse texto muitas vezes e você não observou, não teve aquela percepção do sentido, do significado profundo desta palavra. Jesus disse, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? São coisas que atendem o quê? Ao corpo. Que comeremos? Quer dizer, o que vamos dar para o corpo comer? Que beberemos? O que vamos dar para o corpo saciar a sede? O que vamos vestir para cobrir o corpo com o agasalho? Que é isso? Com o que? Jesus diz, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Ele está tratando aqui de quem? Do corpo, do atendimento às necessidades do corpo. Mas ele continua dizendo, porque todas estas coisas, quer dizer, que coisas? A comida, a bebida, a roupa. Todas estas coisas os gentios procuram, quer dizer, os incrédulos, numa linguagem mais popular, os incrédulos que não tem nada a ver com a fé divina, a fé cristã. De certo, continua Jesus dizendo, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Bacana, né? Quer dizer, todas as necessidades nossas, o Pai Celestial sabe. Necessidade de saúde, de vigor, de força, necessidade de coisas físicas, materiais, que venham atender às necessidades do nosso corpo físico. Ele sabe de todas as nossas necessidades. E ele continua, mas
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro, ao invés de atender às necessidades do corpo físico, disse Jesus, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Significa priorizar a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Priorizar os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a justiça de Deus, é o juízo de Deus. Quando a gente aprende a palavra de Deus e pratica, obedece, então, o que acontece? O nosso espírito, a nossa cabeça começa a tomar decisões certas para a nossa vida. E então, é óbvio que essa decisão de buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, Deus reinando na nossa cabeça, dirigindo a nossa cabeça, ou Deus dirigindo o nosso espírito, ou o Espírito Santo, que é a mente do Senhor Jesus, conduzindo a nossa mente, por isso a necessidade do batismo com o Espírito Santo, porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela passa a ter a mente do Senhor Jesus. E o que significa ter a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo? A gente tem consciência do que é certo e do que é errado. A gente não se deixa levar pelas ilusões do nosso coração enganador, não. A gente sabe o que é certo e a gente faz o que é certo. Quando nós temos a mente do Senhor Jesus, então é óbvio que naturalmente, nada forçado, mas naturalmente, a nossa mente vai conduzir o nosso coração, os nossos sentimentos. Porque o coração é, por natureza, enganador, corrupto e cruel. É o coração que faz as pessoas casarem-se mal, fazerem más escolhas. É o coração que leva a pessoa a escolher uma profissão e gastar anos estudando, envolvendo toda a sua juventude, toda a sua força maior para se formar numa determinada profissão, e depois que se forma, fica desgostoso. Poxa, não era isso que eu queria. Entende, amiga, meu amigo? O coração é cobiçoso, é enganador, é corrupto, que é o reflexo da alma. O coração é a alma, em outras palavras. Coração é a alma. A alma é o coração, é simbolizado, tipificado pelo coração. E o espírito é tipificado pela nossa cabeça, a inteligência, o racional. Então, quando, por exemplo, quando você casou, vou falar de mim porque fica mais fácil, porque muita gente não casou ainda. Quando nós casamos e que nasceram os nossos filhos, nós ensinamos nossos filhos a obedecer a palavra de Deus. A Esther se dedicava a ensinar às crianças a palavra de Deus. E eles
foram ouvindo a palavra de Deus desde o princípio da sua infância. Então, como elas aprenderam, elas também agiram de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer, o coração delas foi conduzido de acordo com a palavra de Deus, que é o reino de Deus. A palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e seguimos, obedecendo, então o nosso espírito conduz o nosso coração a fazer escolhas certas, escolhas que venham atender às necessidades do corpo. Então, amiga e amigo, é assim que eu tenho visto, que eu tenho entendido as Sagradas Escrituras. Deus nos deu espírito, alma e corpo. O espírito, uma vez dirigido pelo Espírito Santo, pela palavra dele, vai conduzir o nosso coração a fazer escolhas certas. E uma vez fazendo escolhas certas, o coração ou a alma fazendo escolhas certas, o corpo vai usufruir os benefícios dessas escolhas. Por exemplo, a criança cresce conhecendo a palavra de Deus. Ela sabe o que é certo, mas, movida pelo coração infantil, se deixa levar pela conversa dos colegas na escola que vivem uma vida completamente alienada das coisas de Deus. Então, essas crianças contaminam aquelas que ouviram a palavra de Deus. E aí, as crianças que receberam a palavra de Deus se distorcem por causa da palavra dos coleguinhas que influenciam, né? E aí vem o resultado. As crianças vão fazer escolhas erradas e vão sofrer as consequências. Por exemplo, se aquelas crianças coleguinhas são viciadas, por exemplo, imitando seus pais, então ela vai influenciar, ou elas vão influenciar as crianças que foram educadas na palavra de Deus. E aí as crianças vão crescer voltadas para o que é mal. Qual a culpa que tem Deus disso? Nenhuma. Qual a culpa da senhora, do senhor, que deu o melhor para os seus filhos, mas eles se desviaram na escola? Nenhuma. Vocês deram o melhor, mas eles, influenciados pela moda, pelo mundo, acabaram desviando. E aí nós temos um mundo adverso, um mundo rebelde, um mundo cruel, um mundo do reino do inferno. É isso mesmo. Este mundo jaz no maligno. É o reino do mal. E quem segue o mundo, quem segue a moda do mundo, segue o reino do mal. E é óbvio que vai colher a alma das pessoas que seguem o coração, corrupto,
enganador, o coração desobediente, rebelde, é óbvio que vai colher os frutos dessa rebeldia. E que culpa tem Deus disso? Nenhuma. Mas, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Ao invés de você se preocupar com a sua capacidade intelectual, ao invés de você se preocupar com o que vai comer ou beber ou se vestir, onde morar, com quem vai casar, primeiro atente para o seu relacionamento pessoal, privado com Deus. Oh, meu Deus, dirige os meus pensamentos. Cuide para que eu não venha ser enganado pela minha alma, eu não venha ser iludido pela minha alma, pelo meu coração, e venha fazer escolhas erradas na minha vida. Porque Deus nos deu espírito, nos deu alma e nos deu um corpo. O espírito para conduzir a nossa alma de acordo com o espírito dele, a sua palavra, o reino dele, o reino de Deus e a sua justiça. E então, se o nosso espírito conduz a nossa alma de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus, então o corpo vai usufruir os benefícios dessa obediência. Quer dizer, o corpo vai colher os frutos da obediência. A vida inteira a pessoa vai ser assim. Então, amiga e amigo, quando se busca primeiro o reino de Deus, significa buscar primeiro atentar para o que Deus quer de nós. Meu Deus, a minha vida, eu não sei como conduzi-la. Só o Senhor pode me dirigir. Então está aqui a minha vida. Toma a minha mente, dirige a minha mente, conduz o meu pensamento. Ensina-me, Senhor, a tua vontade, a tua palavra. Dá-me discernimento de como eu devo proceder nessa e naquela situação. Em casa, no trabalho, na escola, onde quer que eu vá. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos essa palavra, é óbvio, é obrigatório que nós venhamos colher os frutos da obediência, que quer dizer, o coração, a alma, vai usufruir os benefícios, o prazer ou os prazeres da obediência. Mas se ela for rebelde, então a alma vai colher os desprazeres do sofrimento, da dor, do mal deste mundo. Então Deus colocou e coloca para nós essas duas opções. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Vou seguir de acordo com o que é certo, com o que é justo, com o que é correto. Eu vou me comportar de acordo com a palavra de Deus. Então eu vou colher os frutos da obediência. E eu vou ter prazer na minha alma, no meu coração, né? Os sentimentos de prazer da alma. E o corpo vai agradecer. Agora, se eu achar que já sei tudo, não preciso de Deus, não preciso de ficar na igreja, não preciso ouvir a palavra de Deus, eu não preciso. Não, agora eu já sei que eu já sou adulto, eu já me formei, eu tenho uma boa formação intelectual, acadêmica, etc. Mas eu quero seguir livre, sozinho, não quero ficar na dependência de A, B ou C, eu quero ser só. Então, você vai colher os desprazeres dessa solidão.
porque você rejeitou o reino de Deus e a sua justiça. Você quis viver segundo o reino do seu coração, o reino da sua alma, o reino dos seus desejos. Você quis ser livre, independente, fazer o que bem entende. Então você vai colher os frutos dessa rebeldia. E o que Deus tem a ver com isso? Então, amiga e amigo, bom seria você quer conhecer bem mesmo esta palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você quer saber? Quer? Então, vá lá em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 28. Lá em Deuteronômio, veja só qual é a palavra que Deus nos dá, a palavra que Ele nos ensina. Olha só, Deus falando, capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: e será, quer dizer, acontecerá que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, isso é o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, veja que Deus trabalha com a palavra. Deus trabalha com a palavra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, os seus juízos, as suas obrigações, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, Deus falando com o seu povo, o povo de Israel, o povo que era escravo do Egito. Agora não, agora está livre. Então Deus está dando a ele as dicas do reino de Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as pessoas da terra. Você será exaltado, como ele fez com Abraão. Abraão é um exemplo disso. Ele obedeceu a Deus. Começou obedecendo a Deus aos 75 anos. Viveu um século, mais 100 anos, e morreu em ditosa velhice. Ele foi exaltado sobre todas as nações, todos os povos, reis, imperadores. Ele foi exaltado sobre todos, porque ele obedeceu à voz de Deus. E o que aconteceu com o filho dele, Isaque? A mesma coisa. Isaque seguiu os passos do seu pai e ouviu a voz do Senhor, seu Deus, o Deus de seu pai Abraão. E então Isaque viveu 182 anos, se eu não me engano. 180 anos, não, foi 182 ou 180, não faz mal. Mas ele viveu mais do que o seu pai. E também foi exaltado. Mas o seu filho, Jacó, apesar dos pesares, foi desobediente. Quando Isaque ensinou o seu filho, dizendo: olha, meu filho, vá à terra dos pais de sua mãe e tome de lá uma esposa, uma mulher para você. Isaque
falou isso para o seu filho Jacó. Jacó obedeceu em parte. Ele foi para a casa dos pais da mãe dele e lá, ao invés de tomar uma mulher, ele tomou 4 mulheres. Pronto, já desobedeceu o pai. E por que desobedeceu o pai? Ele sofreu o inferno. Ele viveu um tormento na vida dele, porque os seus filhos não se entendiam e não eram obedientes e eram rebeldes e etc, etc, etc. Então, as 12 tribos de Israel que saíram dali, até hoje não se entende. Então, Jacó colheu os frutos da desobediência, porque ele desobedeceu à voz do seu pai, que era a autoridade de Deus para ele. Amiga e amigo, Jacó viveu 147 anos, bem menos do que os seus pais. Ele poderia ter vivido, ele deveria viver além do seu pai mais 5 anos. É isso mesmo. Abraão viveu 175, Isaac 180 e Jacó viveria pelo menos mais 5 anos, 185, ou até 200. E viveria em ditosa velhice. Mas, morreria em ditosa velhice, mas não. Ele sofreu toda a sua vida, mesmo sendo um ungido de Deus. E é assim, você tem a sabedoria na sua cabeça, mas se você não conduz o seu coração, que é a sua alma, de acordo com a palavra de Deus, porque o coração é rebelde por natureza. O coração não quer se sujeitar à cabeça. É como o homem que não quer se sujeitar a Deus. Não quer se sujeitar à mente de Cristo. Então vai sofrer as consequências. A alma, o coração, vai sofrer os desprazeres da rebeldia, que a rebeldia acarreta as pessoas. Mas quando a gente é obediente à palavra de Deus e o coração se alinha com a mente de Deus, então o coração vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Porque quem não tem paz consigo mesmo, é óbvio, significa que não tem paz com Deus. Está afastada de Deus. E, aliás, eu queria que você tentasse para o dia 10 de dezembro, nós começamos o jejum de Daniel, 21 dias de jejum de informações, entretenimentos, 21 dias de mergulho nos pensamentos de Deus. Tá bom? Amanhã estaremos tratando mais a respeito desse assunto aqui. Deus abençoe a vocês. Quer dizer, eu dizer para você, Deus te abençoe. Não é por isso que você vai ser abençoado. Ele vai ser abençoado. Você será abençoado se você acatar, se submeter à palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados humildes em espírito. Quer dizer, que ouvem e praticam a sua palavra, a palavra de Deus. Então, eu espero que você tenha compreendido a mensagem. E até amanhã. Deus abençoe. Deus seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.